Bem, boa noite a todos. Mais uma reunião das UTIs integradas hoje e temos a satisfação de receber o professor Cassiano Teixeira. Ele é professor da USP, tá? Eu sempre me atrapalho para dizer essa sigla, Cassiano. É difícil. E o Cassiano é um intensivista e vai estar abordando hoje o tema liberação da ventilação mecânica. Ele que tem publicações na área, é um estudioso desse tema, e certamente vai nos atualizar e nos passar da sua experiência, né? Muitas vezes a dificuldade que é para a gente conseguir liberar o paciente de uma ventilação. Então, Cassiano, por favor, com a palavra. Obrigado, Fernando. Obrigado, Ederlon. Obrigado, Ciro. Com muita satisfação e prazer, estou aqui. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Conseguem ver aí, gente? Sim, perfeito. Então vamos Ok. lá. Vamos conversar um pouquinho sobre liberação da ventilação mecânica, ou mais comumente a gente chama de desmame da ventilação, né? E o desmame, acho que a gente conseguiu evoluir nos últimos anos com algumas ferramentas e algumas medidas e alguns equipamentos novos, e mais do que tudo, um corpo de evidência que está aos poucos se sedimentando, e o que a gente consegue ver no decorrer do tempo é que parece que a gente vem desmamando melhor, né? É muito didático essa sequência, eu vou tentar seguir a sequência para que vocês entendam o passo a passo do que é o desmame da ventilação mecânica. Isso foi desenvolvido em 2006, num consenso europeu, né? Onde eles dividiram basicamente fases de desmame. Essas fases a gente tenta ir seguindo, mas elas vão se entrelaçando, muitas vezes, no decorrer da evolução. Que o desmame, ele começa, na verdade, se a gente for pensar bem, no momento que a gente colocou o doente em ventilação mecânica. Então, a gente colocou o doente em ventilação mecânica, a coisa mais comum é a gente já mantém uma sedação contínua, já ajusta as coisas, mas talvez a gente ali, naquele momento, já tivesse que pensar em desmamar esse paciente. Então, a gente deveria repensar se ele precisa ficar com analgesia contínua já nesse momento de largada, né? Então, a gente começa no tratamento da insuficiência respiratória, e vai evoluindo para algumas outras fases, que é a suspeita do desmame, a avaliação da prontidão do desmame, o teste de ventilação espontânea, a extubação e a reintubação. Então, vamos tentando passar pelas fases e trazendo o que eu julgo que seja mais importante, né? Sem muitos detalhes que a gente pode discutir depois. Então, quando a gente está trabalhando assim, já direto sobre a suspeita, talvez a grande marca esteja nessa frase aí, né? Onde a gente precisa, dentro das UTIs, sim, ou ter interrupção diária da pseudoanalgesia, ou ter protocolos guiados por enfermeiros, né? Onde a gente sabe que os doentes que são muito sedados, e muito sedados se traduz assim um RAS -3, -4 ou -5, que não é incomum nas nossas UTIs, trazem piora prognóstica para os pacientes a curto e a longo prazo. E no Brasil, a gente seda os doentes adequadamente, né? Aqui eu trago um dado do estudo capitaneado pelo Alexandre Biasi, o checklist, onde a gente arrolou 118 UTIs e 13 mil pacientes. E aí vocês notem ali naquela estrelinha vermelha, que não tem, obviamente, nenhuma ligação de cunho político, assim, mas olhem no grupo controle e no grupo intervenção, onde a adequação da pseudoanalgesia, isso foi publicado em 2016, a adequação da pseudoanalgesia no grupo controle se conseguiu em somente 35% dos pacientes, e no grupo intervenção, e a intervenção era basicamente fazer o checklist e avisar as equipes médicas e de enfermagem que eles estavam com sedação exagerada, a gente conseguiu em somente 40% dos pacientes. Ou seja, mesmo tendo uma certa supervisão, a gente conseguia, no máximo, 40% de adequação da pseudoanalgesia, tá? Quando a gente olha o contexto geral, talvez essa seja a ferramenta mais interessante que a gente tenha,
dita por alguns como PAD, né, que é dor, agitação e delírio, e como outros como ABCDF, e que nesse contexto aí tem o B, que é muito importante para nós, que é testa logo ventilação, de manter o paciente acordado e o quanto antes teste de ventilação espontânea e adequadamente planeja a analgesia e a sedação desse paciente. E por que que isso é importante? Porque isso lá na primeira parte do gráfico aqui mostra que quanto mais a gente consegue cumprir do bundle do ABCDF, menor a chance do paciente ficar em ventilação mecânica, tá? E mais do que isso, é uma das poucas intervenções que mostra depois da UTI que a gente também reduz dano, né? Onde o paciente é menos readmitido na UTI, o paciente que cumpriu mais o ABCDF, e esse paciente teve maior chance de ir para casa, o paciente que cumpriu mais o ABCDF, tá? E esse é o grande protocolo que talvez tenha mudado muita coisa, né? Primeiro, redução e interrupção da sedação diariamente. Mas talvez esse protocolo seja o grande ganho que se tenha. E quando vocês olham, a gente divide ele em duas partes, o SAT, que é basicamente acorda logo, e o SBT, que é faz logo o teste de ventilação espontânea. E quando vocês olham aqui, também nos gráficos, nos quadrinhos em verde, e os quadrinhos em vermelho, obviamente, são aqueles que falham, vocês olham que não se discute muita coisa com relação a se o paciente está muito acordado ou não, né? Ou seja, quando ele acordou um pouquinho, atendeu a comandos, ele está em condições de evoluir e ele está em condições logo de ser colocado num teste de ventilação espontânea. Isso, sim, traz benefício para os pacientes. Quando os pacientes estão começando a acordar, a gente talvez sofra desse conceito novo, que é o conceito de PSILI, que alguns dizem que existe, outros dizem que não existe, mas o fato é o seguinte, quando a gente tem extremos de esforço inspiratório do paciente, a gente tem PSILI, que é a lesão auto-infligida pelo próprio paciente, né? Quando ele respira ou puxa demais o seu diafragma e automaticamente ele machuca ou lesa principalmente as regiões justas diafragmáticas desse paciente, tá? E talvez o conceito que a gente mais tenha que pensar no momento que o paciente está acordando da sua pseudoanalgesia seja o conceito do alçaponamento e do excesso de volume que acontece nessas duas situações, né? Onde a gente, por um lado, tem o duplo disparo e do outro lado tem o disparo reverso, e que os dois necessariamente são tratados de uma forma quase oposta uma da outra, né? Mas o fato é que quando isso está acontecendo, né, a gente está jogando volume de ar corrente, como aqui demonstra na curva de volume, demasiada para dentro do pulmão, né? Uma manobrinha simples está aí definida, que é o Delta POC, que em outro momento, se quiserem, a gente pode falar um pouquinho, mas ela traduz basicamente, nesse contexto, se o doente respira ou não, para me ajudar a fazer o diagnóstico diferencial daquela situação anterior, né? E hoje em dia se trabalha muito com a gente ter um balanço, né, de eu não estar dando subassistência e eu não estar dando sobreassistência ventilatória. Tá? Então, esse é um conceito que a gente tem que cuidar, principalmente no acordar do paciente, tentar ajustar pequenas coisas para tentar se manter dentro das faixas que a literatura sugere, não está provado ainda, mas a literatura sugere que elas sejam adequadas. Tá? Passando essa fase, que é uma fase bem inicial, a gente entra nesse conceito que é a avaliação da prontidão, né, para o desmame, e aí quando a gente olha, né, o que que a gente tem? A gente tem os dados que já estão muito definidos na literatura, né? Como dados de avaliação clínica e algumas medidas objetivas, que elas incluem coisas bem simples, tosse adequada, ausência de grande quantidade de secreção, teoricamente a doença que levou o paciente à ventilação está resolvida, muitas vezes exceto nos pacientes neurológicos, uma oxigenação adequada, né? Uma PIP que não seja exageradamente alta, e o doente está estável do ponto de vista hemodinâmico. Tá? Então, são coisas simples que a gente acaba avaliando e isso deve ser protocolarmente avaliado, sim, em todo paciente. Não necessariamente pelo médico, né? Mas por alguém da equipe assistencial que está ali acompanhando.
Não. Só deu uma trancadinha aqui. Peraí. Aqui. E quando a gente olha esses preditores, assim, chama atenção os preditores muito descritos na literatura, né, que eram um antigo conhecido chamado como índice de Tobin, que é a frequência respiratória sobre o volume de ar corrente, o volume corrente por si só, a pressão expiratória máxima, pressão expiratória máxima, etc., etc., que eles devem ser avaliados em situações muito específicas, tá? Porque quando a gente olha o grande grupo da população, e aí no caso são pacientes com desmame simples, esse é um estudo nosso de 2012, com 500 pacientes, mostra as curvas ROC, né, que eu diria que são quase retas ROC, que mostram que todos os preditores, eles basicamente não servem para nos ajudar na grande maioria dos pacientes, tá? E chama atenção também publicações relativamente novas, como estão aí descritas, com essa revisão sistemática do grupo da Karen Burns, né, que mostra que especificamente a frequência respiratória sobre o volume de ar corrente, que é o índice de respiração superficial, ou antigamente chamado índice de Tobin, tem uma sensibilidade bem razoável, mas uma especificidade muito moderada e muito ruim, se a gente for olhar. Então, ele não deve ser usado para a grande maioria das nossas populações. Nas UTIs onde eu trabalho, a gente não usa nenhum preditor maior, exceto em casos selecionados. Tá? Pulando especificamente já para o teste de ventilação espontânea, tá? O teste ele tem uma importância fundamental no ato do desmame. Por quê? Porque se vocês forem olhar, ele já há algum tempo, quase uma década, ele é evidência grau A, e uma das poucas evidências grau A que a gente tem no processo de desmame ou de liberação do paciente da ventilação mecânica. Tanto o uso do teste, quanto os achados que a gente tem com o teste, são indicação grau A. Tá? Então, é fundamental que se faça no doente que já está acordando um teste de ventilação espontânea. Tá? A literatura hoje trabalha fortemente com duas formas de se fazer o teste, que é a gente usar PSV ou CPAP para alguns pacientes, ou usar a peça T, ou o tubo T, ou no Rio Grande do Sul, como a gente diz, o AIRE. Tá? A literatura ainda esbarra em dizer qual é melhor, qual é pior, se existe alguma grande diferença, ou seja, a gente pode usar qualquer um dos dois, e o tempo mágico para isso aí é 30 minutos a 120 minutos. Tá? E talvez a gente não precisasse passar desse tempo. Quando vocês olham meta-análises bem novas, assim, elas sugerem que o PSV, e por um tempo curto, ele possa ser melhor para a grande maioria dos pacientes que estão aí definidos como desmame simples. Depois a gente faz define um pouquinho do conceito do que é simples, difícil e prolongado. Tá? Aqui uma meta-análise que a gente fez também já há algum tempo, 2016, que mostra provavelmente uma variação com relação a doentes com desmame simples, com uma sugestão de PSV como sendo melhor, desmame difícil, batendo na trave para todo mundo, e desmame prolongado, forçando a barra, sim, para o lado do teste com tubo T. Tá? Então, é uma sugestão, desmame prolongado, desmame em doente crônico é outra aula que a gente tem que pensar completamente diferente, tá? E não é o que a gente está falando agora. Tá? Mas alguns especialistas, eles sugerem e eles dão assim frases que são interessantes para a gente, que requer talvez o nosso aceite com relação a isso. Primeiro, eles sugerem sim que o desmame seja feito, ou o teste de ventilação espontânea, seja feito da forma mais tranquila possível. E aqui sugestões tipo pressão de suporte de 7, PIP de 5 e uma duração de 30 minutos. Tá? E por que eles sugerem isso? Isso está associado um pouquinho a maior risco de insuficiência respiratória após? Sim, está associado. Tá?
Mas não esqueçam uma coisa que eu já vou dizer agora e que a gente tem que já ir pensando muito nisso aí. Estes pacientes, eles quase todos serão estubados e irão para a ventilação não invasiva, que faz parte do desmame. Tá? Não usar hoje em dia ventilação não invasiva para o desmame, na maioria dos pacientes, se a gente for olhar, não é boa prática. Então, a sugestão dos especialistas é: façamos um teste de ventilação espontânea que seja simples. É óbvio que o paciente tem maior risco de voltar para o respirador, mas talvez a ventilação não invasiva segure muitos desses pacientes. Tá? Quando a gente põe essas definições de desmame simples, é o cara que tolera a primeira vez o teste de ventilação espontânea, o difícil é aquele que falhou na primeira, e o desmame prolongado é aquele que nós já estamos há um bom momento, tá? Uma semana e já falhou em mais de 3 testes de ventilação espontânea, do ponto de vista conceitual. E o que tem mais importância é isso aqui, ó, é que a mortalidade realmente dos pacientes, ela aumenta no paciente que tem desmame prolongado, que é geralmente o doente que tem fraqueza muscular ou doenças mais graves. Tá? Os critérios de falha de extubação, eles estão aí definidos e eles são basicamente repetidos em todos os estudos. E eles são simples. Agitou, ansiedade, deprimiu o estado mental, está suando muito, né, no sentido de insuficiência respiratória, cianose, aumento do esforço respiratório, alteração gasométrica significativa, que é a hipoxemia importante, ali abaixo de 88, ou uma hipercapnia bem definida, ou desenvolveu taquiarritmia significativa. Né? Então, esse paciente aí, ele tem critério de falha. O que a gente faz quando o doente falha? A gente retorna ele para uma ventilação confortável, que seja PSV, que seja PCV, que seja o que vocês quiserem, desde que seja confortável e sincrônica com o paciente. E, teoricamente, no dia seguinte, a gente poderia tentar novamente. Tá? Mas aí talvez a coisa mais importante não seja critérios de falha, mas sim a gente forçar a barra para os diagnósticos de falha. Por quê? Porque senão todo paciente é igual. Ah, ele cansou. Ele cansou, nós vamos deixar ele descansar, nós vamos dar sedação, nós vamos dar uns diuréticos, usar um pouco de broncodilatador, e a gente só faz isso para todo mundo. Porque a gente não tem, sim, diagnósticos. Os diagnósticos estão aí definidos com as 5 causas principais. A segunda, que é a sobrecarga respiratória, hoje em dia ela acontece muito pouco nas UTIs. E por que, basicamente, que ela acontece pouco? Porque a gente trata bem o pulmão, porque a gente espera o pulmão melhorar bem, e a doença pulmonar passa a não ser tão importante. Mas a disfunção cardíaca, a disfunção neuromuscular, a disfunção psicológica, essas sim são fatores muito importantes hoje em dia. E quando a gente olha algumas coisas nesse sentido de diagnóstico, né, a gente vê basicamente, por exemplo, aí dados de Swan-Ganz mostrando que o doente tem sobrecarga volêmica, a pressão capilar pulmonar sobe e esse doente tem sinais de disfunção cardíaca. A gente não vai botar um Swan-Ganz no doente para ver isso aí hoje em dia, né? Mas se ele já está, é um bom momento para ver. E o tubo T é muito mais sensível para o diagnóstico de insuficiência cardíaca do que o PSV? Sim, ele é muito mais sensível, isso a gente sabe. Talvez seja uma indicação para alguns de se usar o tubo T, mas não esqueçam que uma das grandes indicações de ventilação não invasiva é insuficiência cardíaca. Tá? Então, talvez a gente possa estar perdendo tempo usando o tubo T nessa população. Um proxy disso aí é a saturação venosa central, que a Mal Jubran demonstrou há muito tempo, mostrando que o aumento do consumo é um preditor de falência no desmame, e a gente mostrou também de uma forma mais simples, usando a saturação venosa, perdão, a saturação venosa mista anterior, e nós usamos a saturação venosa central, ou seja, que não precisa de Swan-Ganz, mostrando que o paciente que cai a saturação venosa central, ele provavelmente está aumentando seu consumo e tendo disfunção cardiovascular. O segundo ponto é a doença muscular. Né? Aí é um artigo clássico, né, do New England de 2008, mostrando que pouquíssimo tempo de ventilação mecânica a gente já tem atrofia e já tem dano muscular.
colabamento, etc., etc., como ali está definido, e por alterações diafragmáticas, principalmente relacionadas à fração de espessamento, de encurtamento do diafragma e sobre o deslocamento do diafragma, como estão aí definidos. Tá? Então, o objetivo do eco nesse momento é a gente tentar achar uma causa para a falha, tá? Porque só o critério de falha para nós não serve. Aí, alguns exemplos e algumas fotinhos rápidas assim da incursão diafragmática e do espessamento diafragmático, aqui da incursão, como medir, e aqui do espessamento, do encurtamento diafragmático, né? O que a gente faz quando a gente tem disfunção diafragmática? A gente não tem muita coisa para fazer, salvo as nossas fisioterapias, os nossos treinamentos musculares e o nosso não dano previamente definido por excesso de repouso do doente, etc., etc. Aí um trabalhinho não grande, sugerindo teofilina para esses pacientes, tá? Mas é trabalho único, a gente não vai muito além disso aí, tá? Aqui um exemplo de Luz Score, onde a gente avalia 12 regiões, né? E pontua de 0 a 36, e aí vai se traduzindo, na verdade, o que a gente vai vendo com o Luz Score? A gente vai vendo o preenchimento por líquido, tá? E a gente vai vendo o colabamento ali do pulmão, tá? Se isso aqui é causa ou consequência, talvez o Luz Score nos traduza muito mais consequência do que está acontecendo do que propriamente como uma causa, salvo quando a gente tem aqui, sim, muito colabamento ou atelectasia por algum motivo. Tá? A ecocardio não vou falar muito, porque é uma aula específica. Tá? Terceiro ponto importante é o delírio nos pacientes. Esses pacientes hoje em dia, com o Covid, a gente viu doentes acordando com extrema taquipneia e com eles completamente ainda sedados, sem conseguir interagir, tá? Então, o delírio, a gente já consegue ver que ele tem impacto, sim, no não desmame adequado do paciente. Isso parece que acontece, tá? E 40% dos pacientes dentro das UTIs acabam tendo isso aí, principalmente nesse momento que ele está sendo desmamado. Tá? O que a gente tem para esse delírio, para tentar agir nesse delírio de literatura? Tá? A gente tem um estudo, que é um estudo pequeno, mas interessante, usando, sim, dexmedetomidine neste paciente, que se começou o Precedex, por quê? Porque ele tinha ou agitação, ou ele tinha delírio, tá? E aí o que se mostrou? Se mostrou que parece que ele reduz o tempo de ventilação mecânica para esse tipo de paciente, especificamente, que tem o diagnóstico naquele momento. Pacientes que não têm o diagnóstico no sentido geral da palavra, principalmente os doentes sépticos, não apareceu grande sinal de que o Precedex pudesse nos ajudar quando usado em larga escala nos pacientes no geral. E mais do que tudo, um estudo mostrando, estudo neozelandês e australiano, mostrando que para a grande maioria dos pacientes o uso indiscriminado do Precedex não altera basicamente nada do tempo de ventilação mecânica, nem mortalidade, e mais do que tudo, que o consumo de todas as medicações se manteve exatamente o mesmo, tá? Então, a única coisa com relação ao desmame que a gente tem é o Precedex para aquele paciente que parece que está acordando agitado ou com diagnóstico de delírio. Para ter o diagnóstico de delírio, a gente tem que aplicar as ferramentas. Iniciar ou não, ou reiniciar ou não as medicações neuropsiquiátricas dos pacientes. Tá? Tem uma revisão do ano passado mostrando sobre quando reiniciar e como, e chama a atenção que isso é uma lacuna na literatura. Ninguém sabe o que fazer, tá? E quando reiniciar. Esses estudos menores aí mostrando que quando a gente reinicia antes, parece que o doente delira menos, e talvez se ele delirar menos, usando mais uma vez um surrogate, assim, ele vai desmamar melhor, teoricamente. Isso a gente não sabe muito. Outros adjuvantes para a gente usar nesse momento, que a gente hoje faz uma bagunça, a gente usa tudo que é remédio e tudo que é tipo de analgesia e sedação para todos os pacientes, tá? Alguma coisinha relacionada à ketamina, tá? Sugerindo principalmente nos pacientes com mais dor, os pacientes, às vezes, delirantes, que talvez funcionasse, mas muito pouca coisa, tá? Um estudo para quem usou fentanil usando metadona, esse é um estudo do Glauco Westphal, de Santa Catarina, mostrando que o uso precoce da metadona para esses pacientes poderia diminuir
a taxa o tempo de ventilação mecânica e facilitar o desmame, é uma alternativa, tá? E o uso também de clonidina nos pacientes que estavam usando dexmedetomidina, sugerindo que eles diminuam sintomas de agitação e diminuam sintomas de abstinência, e com isso, talvez, possa reduzir o tempo de ventilação mecânica. Não tem nada escrito sobre isso. Extubação. Agora nós estamos indo mais para o final, aí, né? Extubação e a falha da extubação tem inúmeras causas, desde causas que a gente poderia controlar até causas que a gente não poderia controlar. Doença aguda, morbidades, características de como o paciente está antes logo da extubação, secreção, sensório, etc, etc, etc. Tá? Mas talvez a grande discussão com relação à extubação especificamente, e aí a gente coloca um quadro específico no doente neurológico, que o problema dele não é desmame da ventilação mecânica, mas sim manutenção da via aérea e extubação. A pergunta é, o paciente precisa estar acordado atendendo a comandos realmente para ser extubado? Tá? Alguns estudos mais antigos, como esse estudo interessante do Numen, do American Journal, de 2001, mostrando onde eles extubaram todos os pacientes com Glasgow 3 até Glasgow 11, e mostram que os pacientes com Glasgow 11 têm 70% de sucesso, com Glasgow 8, 90% de sucesso, com Glasgow 6, 70% de sucesso. É uma coisa que chama atenção. A maior variação, obviamente, é no clássico 7 para 8, que parece que a curva realmente muda. Tá? Mas quando a gente fala em extubação, a gente tem que pensar em 3 coisas. E aqui a gente define 0 fator de risco, 1 fator de risco, 2 fatores de risco, 3 fatores de risco. E quais são esses 3 fatores de risco? E eles têm provavelmente a mesma importância, tá, ainda não provada, na extubação dos pacientes. Primeiro, sensório. Sensório eu vejo por Glasgow ou vejo por atender a comandos? Parece que atender a comandos é um pouquinho melhor. Os outros 2 fatores de risco, quantidade de secreção e capacidade de tosse, aqui definida pelo Peak Flow. Então, vocês olhem que, quando eu tenho os 3 fatores de risco ruins, esse paciente está em coma, cheio de secreção e não tem tosse, a chance de ele falar é 80%. Esse paciente é proibitivo ser extubado. Agora, quando ele só tem 2 dos 3 fatores, essa chance de falha cai para próximo de 30%, quando ele tem 1, cai para próximo de 15, 20%, e quando ele não tem nenhum, fica em torno dos 5, 10%. Tá? Então, eu diria para vocês, o único realmente proibitivo é este paciente que tem força de tosse ruim, excesso de secreção e o sensório ruim. Fora esse, a gente tem que pensar com muito carinho. Tá? E hoje, especificamente em doentes neurológicos, o que se preconiza usar por alguns guidelines, tá? É esse score de cuidados de via aérea. Né? Então, o paciente que tem um sensório que não é maravilhoso, que a gente aplique esse score ou algum outro score semelhante, onde traduz-se o paciente tem um score muito alto, sem tosse, sem reflexo, muita secreção, muita necessidade de aspiração, etc., etc., não é para extubar. Mas se esse paciente tem um score baixo, a gente só olha um cuff leak nesse paciente e se tiver tudo ok, a gente segue adiante. Tá? Então, desmame é uma coisa, extubação é outra. São 2 coisas um pouquinho diferentes e com fatores de risco um pouquinho diferentes. E com relação ao cuff leak, né, que nada mais é do que a gente olhar o volume de ar corrente do doente, depois a gente desfaz ou desinfla o balonete, né, e o que a gente nota se está ou não escapando. Tá? Os guidelines e as diretrizes hoje, elas sugerem que os pacientes com alto risco sejam avaliados pelo CUFIC. Tá? E quais são os pacientes de alto risco? Intubação complicada, intubação prolongada, tubo grande, mulher, ou que esse paciente foi reintubado. Então, ele sugere que a gente faça o CUFLIC, e se a gente olha as meta-análises, essa do CHEST de 2017, a gente vê que para os pacientes que o CUFLIC foi alterado, o uso de corticoide facilitou a extubação dos pacientes. Para os outros pacientes, ou para a grande maioria deles, o uso do corticoide não funcionou.
A gente usou uma barbaridade de corticoide para os pacientes com Covid e, assim, não sei qual é a impressão de vocês, mas aparentemente não tinha nenhuma diferença em estridor, em coisa nenhuma. Não sei se porque os doentes eram ruins, porque o mecanismo era diferente, ou porque talvez o corticoide não funcione para esses pacientes. Mas, antes do Covid, está aí o que tem de literatura. Tá? E reintubação, tá? Que é uma coisa interessante, ou seja, a gente estuba o paciente com aquele pé atrás de que ele possa ser reintubado, e as UTIs têm que ter 10, 15% de taxa de falha, tá? Isso significa que a gente está indo bem. Se a gente não tem nada de falha, nós estamos atrasando muito. Se a gente tem falha demais, a gente está acelerando muito. Tá? Então, o que os diretrizes sugerem, né? Que os pacientes, tá, que tenham mais de 24 horas ali recebido ventilação mecânica e que passaram pelo teste de ventilação espontânea, que a gente use uma ventilação não invasiva que a gente chama de preventiva, tá? E aí, então, a definição dos fatores de risco para do risco de reintubação. Olhando esse gráfico, esse fluxograma que eu acho mais interessante, a gente divide o papel da ventilação mecânica não invasiva no desmame em 3 momentos. Tá? O primeiro momento que é o doente que falha no teste de ventilação espontânea. Esse doente que falhou, ele voltaria para a ventilação mecânica e a gente, teoricamente, no dia seguinte, tentaria desmamá-lo, exceto no DPOC. O DPOC, a gente pode ser mais corajoso, deixar ele descansar um pouquinho, estubar ele e colocar ele em ventilação não invasiva. Tá? Todos os outros pacientes, teoricamente, eles teriam que passar pelo teste de ventilação espontânea. E a grande maioria deles, e aqui me digam qual paciente da UTI não preenche algum desses critérios, eles teriam que receber ventilação não invasiva preventiva. A maioria dos estudos sugere é estubado 2 a 4 horas direto de ventilação não invasiva e depois que tu mantenha 12 horas num dia e 12 horas no dia seguinte por tempos a critério da equipe de vocês, mas que ele mantenha 12 horas e 12 horas. Pode ser 1 hora, descansa 2 horas, descansa 4 horas, descansa aí, fica à vontade de vocês. Salvo o paciente que evolua muito bem. Né? O paciente que evolui com insuficiência respiratória, a sugestão é que não se use ventilação não invasiva como resgate. Já adianto para vocês, tem alguns estudos saindo sugerindo o uso de ventilação não invasiva nesse contexto, porém, seguindo os preceitos do uso da ventilação não invasiva. Vocês colocam o paciente não invasiva, sim, em 1 hora, no máximo 2 horas, se o paciente não melhorou muito, é considerado falha. Tá? Então, muito cuidado com isso aí. Mas, o que a gente tem? Não usem, até prova em contrário, na insuficiência respiratória pós-extubação. Aqui um dado interessante de uma meta-análise relativamente nova, mostrando o desmame com ventilação não invasiva ou a gente esperar um pouquinho o doente. Tá? Isso eles pegaram todos os pacientes, aqueles que obviamente não passaram pelo teste de ventilação espontânea, e estubaram e usaram na ventilação não invasiva. E aí a gente vê na população geral, tá? Que é um dado que talvez vá mude a literatura em breve, que os pacientes que a gente desmamou logo, usando ventilação não invasiva, diminuiu mortalidade, diminuiu falha de extubação, falha de desmame, diminuiu pneumonia, diminuiu o tempo de UTI e diminuiu o tempo de hospital. Tá? 50% desses pacientes eram DPOC. E aí, quando a gente olha com calma a meta-análise, a gente vê que os pacientes DPOC foram os que realmente puxaram o subgrupo de sucesso. Tá? As populações mistas, em geral, elas bateram na trave, mas elas não foram pior. Tá? Ou seja, o doente falhou no desmame, ajusta as coisas, estuba, bota não invasiva, pior não é. E por DPOC é melhor. Tá? Aqui outra meta-análise, também mais ou menos da mesma época agora, só que com menos trials, usando especificamente em pacientes hipoxêmicos não hipercápnicos. Tá? E aí não tem nenhuma descrição adequada dos DPOC, mas a gente nota aqui
estubar logo e botar em não invasiva, mesmo aquele que capengueou no teste de ventilação espontânea, diminui pneumonia, diminui tempo de ventilação e diminui tempo de UTI, tá? Então, isso são coisas que estão aparecendo na literatura, né? A gente não são fortemente recomendadas, mas elas estão aí, estão vindo. Já para o paciente com ventilação, como terapia preventiva, né, onde é o paciente que teve sucesso no tubo, no teste de ventilação espontânea, a literatura não mostra redução de mortalidade em si, mas mostra sim, né, que tanto a não invasiva quanto o catéter nasal de alto fluxo parece que estão puxando as coisas para o sucesso, tá? E parece que não tem muita diferença entre os dois aqui, tá? Óbvio, o paciente que tem indicação de ventilação não invasiva, como definido já pela literatura, o paciente de POC, o paciente de insuficiência cardíaca, esse paciente tem que ir para a ventilação não invasiva, tá? Então, esse paciente, tranquilo, a gente tem que colocar a ventilação não invasiva como protocolo, tá? Então, com o último slide, eu fiz questão de salientar, assim, 3 pontos, né, para vocês, que eu acho que são as coisas importantes que a gente deve pensar no desmame, tá? O primeiro deles é muito menos pseudoanalgesia para todo mundo. Procurem fazer isso, porque isso facilita o desmame. Segundo, sempre tentar e fazer teste de ventilação espontânea. E o quanto antes, melhor, mesmo que o paciente ainda esteja dormindo, tá? E não está em coma, mas ele está sonolento ainda. Pode fazer. Terceiro, pesquisem a falha do teste de ventilação espontânea, principalmente usando o eco para esses pacientes que falharam, tá? Que vocês precisam ter algum diagnóstico. E como quarto ponto, os pacientes que têm indicação, e a grande maioria, usem ventilação não invasiva, porque ela faz parte do desmame da maioria dos pacientes. Era isso, gente. Eu vou interromper o compartilhamento. Muito bom. Tenho pergunta já aqui da plateia aí, Gaúcho. Muito bom, Cassiano. Muito obrigado. O Ciro falou que já temos perguntas. Uhum. Já vamos aqui. Uma pergunta da Beatriz. Ela gostaria de saber se nesses novos modos de ventilação, e ela cita como exemplo aqui NAVA, se haveria, digamos assim, uma facilitação para o desmame e uma extubação a seguir. Como isso pode contribuir para melhorar esse aspecto de liberação da ventilação? Perfeito, boa pergunta, né? Os modos de ventilação, esses de alça fechada, eles são métodos que vão vir e vão ficar e vão tomar conta. Acho que é a questão só da coisa se tornar mais barata e de mais fácil acesso, principalmente a interação nossa com eles, tá? Mas sim, já tem meta-análise, inclusive, assim, com relação à NAVA, com relação a PARV, com relação a SV, com relação a Smart Care especificamente, tá? Sugerindo que o desmame é sim mais fácil, é sim mais rápido, tá? E agora estão começando a aparecer alguns estudos mais com desmames mais crônicos, ou paciente mais dependente de ventilação mecânica, onde os métodos também parece que são melhores, tá? Não dá para dizer que eles sejam brilhantemente melhores, ou que a gente note uma coisa assim a olhos vistos, mas a literatura é favorável, sim, ao uso de todos esses métodos. Aproveitando essa tua colocação, Cassiano, quando a gente usa a SV, né, que é um desses modos que tu citaste de alça fechada, tu pré-determina o volume minuto, e é em cima disso que tu vai trabalhar. E o paciente ele vai, digamos, comandar e vai depender de duas variáveis, da frequência e do volume corrente para um determinado volume minuto. E o que a gente observa à beira-leito? À medida que cai a frequência, porque às vezes o paciente vai oscilar, obviamente, aumenta o volume corrente e às vezes ultrapassa, digamos, o volume corrente preconizado para a estratégia protetora.
E seja por, né, algum acesso de broncoespasmo, às vezes está um pouquinho positivo no balanço, um pico de febre, enfim. Tu acha que só reduzindo o percentual, não é, de suporte no ASV é suficiente para a gente controlar esse dano de um provável volutrauma? Acho que a grande coisa dos métodos hoje, Fernando, que é uma ótima pergunta, uma das grandes coisas desses métodos hoje em dia é que hoje a gente ainda se preocupa em subir e descer o botãozinho. Talvez a grande coisa desses métodos novos, e o ASV peculiarmente ele tem essas características, é a gente regular os alarmes. Né? Então, talvez o que a gente precise seja bloquear os alarmes justamente com o intuito de que ele não atinja o que a gente não quer. Né? O que esses métodos não conseguem enxergar? Esses métodos, tu bem falasse assim, eles não conseguem enxergar aquela febre, eles não conseguem enxergar a dor, eles não conseguem enxergar a ansiedade, eles não conseguem enxergar delírio, né? Mas muito logo, que já estão começando a aparecer, esses métodos vão ter sensores e eles vão começar a detectar isso aí e alguém vai conseguir jogar isso aí nos algoritmos. Né? Então, a minha sugestão, quando usar os métodos novos, e o ASV é peculiar para isso aí, acertem os alarmes e o que vocês não querem que ele ultrapasse. Perfeito. E Ciro, sempre lembrando uma coisa, esses métodos, basicamente, eles são todos pressóricos, né? Então, por isso, como o Fernando falou, eles escapam o volume, porque eles são pressóricos, né? Então, o que a gente precisa fazer é regular os alarmes para impedir que os volumes entrem demasiadamente. Ô, Cassiano, eu não sei se você compartilha dessa minha visão, mas assim, a minha impressão é que a agregação da ultrassonografia trouxe, assim, não mudou muito o panorama, no sentido de que a gente continua tendo o mesmo parâmetro de desmame e que a gente agregou alguma coisa de informação, mas me parece que a ultrassonografia, de repente, está funcionando como fiel da balança, tanto para a gente pender para o lado daquele paciente que a gente conclui que, pelo que a gente vê da ultrassonografia do pulmão, o diafragma e eventualmente a função cardíaca, aquilo ali não vai rolar. Ou o contrário, um paciente que está limítrofe, e nisso eu tenho uma experiência muito emblemática, assim, especificamente um paciente que a gente estava com todos os parâmetros de desmame em cima do muro, e quando a gente foi ver o pulmão estava mais ou menos, mas o diafragma, uma beleza. E aí foi o fiel da balança para a gente decidir pelo desmame. Eu não sei se você tem usado ultrassom dessa forma também. Assim, como agregando, obviamente, não Como mais um preditor, assim, seria... Eu não uso como um preditor. Eu uso, sim, nos pacientes que a gente teve, sim, uma falha. Né? Então, os pacientes que tiveram uma falha, porque eu acho que a gente, necessariamente, a gente tem que passar pelo teste de ventilação espontânea. Não. Com certeza. Isso aí. Mas o que daria para fazer? Aquele paciente que tu tá notando que está falhando. Porque o teste de ventilação espontânea é 30 minutos, né? E se eu tiver com medo, eu empurro um pouquinho com a barriga e vou a uma hora e pouco. Este cara que está apresentando sinais de falha, esse sim é o doente que eu particularmente, não é o que a literatura diz, eu uso a ecografia nesse paciente. Eu não sei ainda, como eu falei ali um pouquinho, qual é o grande papel do score de score pulmonar, né? Porque eu não sei o que o papel do score pulmonar me diz. Me diz que encheu de água, me diz que... Tá bem, mas é só uma consequência. Né? Mas eu acho que isso aí vai ter um indicador, né? Vai ser só informação a mais, né? Mas eu acho que o ecocardio e o diafragma, nesse momento, eles podem te dar alguma coisa. Mas mais importante, acho que do que a gente usar um preditor é a gente dar um passo adiante, que é o que eu digo assim, o que eu vou fazer? A minha preocupação com esse cara é com o coração ou é com o diafragma? Porque isso eu acho que pode trazer uma definição clínica. Um diafragma, ele não vai melhorar em 24 horas. Né? Como tu mesmo falasse. Mas o coração, talvez eu consiga fazer ele ajustar em 24 horas. Secar um pouquinho mais. Às vezes é só pressão diastólica.
Cassiano, parabéns pela apresentação. Não, só para dar aqui, não, eu acho que a minha experiência foi mais emblemática para o lado do bem, entendeu, Marcelo? Assim, a tomada de decisão em tirar o paciente, talvez a gente não tivesse a mesma coragem se fosse sem essa informação do diafragma, entendeu? Perfeito. Cassiano, parabéns pela apresentação. Eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar para os nossos residentes em especial é de que quanto mais simplificar o processo de liberação da ventilação mecânica, melhor. Às vezes me preocupa um pouco as mensagens com relação a mais ferramentas, mais preditores, mais, e isso fazer com que o método se torne mais complicado do que deveria. Já tem muito. Porque a maioria dos pacientes, como você mesmo ressaltou, você vai conseguir que isso avance sem maiores problemas. E, óbvio, mesmo os novos modos ou ferramentas como ultrassom, eles têm que ser deixados para aqueles pacientes com dificuldade para a liberação da ventilação mecânica. Eu acho que essa é a mensagem. Ok. Você já falou isso na tua apresentação, mas eu queria que você estressasse um pouco mais esse ponto, porque eu acho que é um motivo de uma comum dúvida. A dificuldade das pessoas em entender a diferença entre a utilização da ventilação não invasiva como um auxiliar da liberação da ventilação mecânica versus a utilização da ventilação não invasiva para tratar a falha de extubação. E eu queria que você estressasse um pouco mais isso, para que fique bem claro para o pessoal. Perfeito, perfeito. Então, assim, voltando a alguma coisa conceitual, né? Como eu digo sempre, a ventilação não invasiva, ela faz parte do desmame. Ou seja, o que eu preciso fazer? Se o paciente preencheu as características, o paciente fez o teste de ventilação espontânea, esse paciente foi estubado, ele preenchendo esses critérios, esse paciente automaticamente, logo depois de aspirado, a gente conversar com ele, etc., ele vai passar, sim, períodos pré-definidos em ventilação não invasiva. Tá? Voltando, os protocolos habituais, eles trabalham assim, que tu tenha das 24 horas iniciais que tu fique proximamente 12 horas, e das próximas 24 horas, ou seja, 48 horas, que tu fique mais ou menos 12 horas, intercalado, mas isso é protocolar. Tá? Diferente do paciente que sim entra em insuficiência respiratória. Tá? Insuficiência respiratória traduz exatamente a mesma coisa que a gente está trabalhando antes quando a gente entubou o paciente. Tá? O que eu digo de recado nesse momento? Hoje, esse paciente que está pior, a gente teoricamente entubaria esse paciente. Isso é o que está definido e ponto final. Eu não vejo nada contra que esse paciente sofra, nesse momento, um teste de ventilação não invasiva, mas que isso dure 1 hora, 2 horas. Isso é o que a literatura está trazendo. Se esse paciente não melhorou, e um dos grandes problemas que a gente tem com a ventilação não invasiva é que quando a gente vai colocar o não invasivo, a gente tem que saber o que a gente quer. Então, assim, eu quero que esse paciente acorde, que esse paciente diminua o esforço respiratório, que esse paciente baixe a frequência respiratória para tanto, que esse paciente não fique mais taquipneico, etc. Eu consegui isso em 1 hora, em 2 horas, e eu consigo tirar a ventilação não invasiva desse paciente, esse paciente está estável, ok. Eu não consegui, intuba. Tá? O que a gente faz muitas vezes é procrastinar a intubação. Esse é o problema. O problema é o cara que a gente bota uma máscara às 2 da manhã e nós vamos tirar a máscara às 10 da manhã que nós vamos intubar esse cara com maior chance de morrer. Quando não é chamado no meio da noite. Então, não, fulano, parou. Isso aí. Então, essa é a grande diferença. A ventilação mecânica preventiva, ela é protocolar. Né? Volto a dizer, pode-se usar para resgate em algum doente? Pode. Mas tem que cuidar os preceitos básicos da não invasiva. 1 hora, 2 horas no máximo. Melhorou? Perfeito. Não melhorou? Encerrou. É falha da não invasiva. Era isso, Deno? Tem uma pergunta do Ricardo Goulart aqui sobre a sincronia, e eu já vou aproveitar
que eu também estava pensando em fazer essa mesma pergunta nesse sentido da sincronia. O que a gente vê? Usualmente, quando o paciente está num modo controlado e passa para um modo espontâneo, invariavelmente ele fica com algum grau de assincronia. E há uma tendência, tem um estudo muito interessante do Thiele, né, que ele mostra, né, que o grau de assincronia, ele plotou o grau de assincronia com o nível de RAS, né? Então, na ordenada, tu tem o RAS e embaixo, na abscissa, as assincronias. E ele mostrou que uma correlação, exatamente isso que tu falaste, né? Quanto menor o RAS, né, -3, -4, -5, maior o grau de assincronia e que isso se associa, pelo menos nesse estudo dele, se associou com mortalidade. Então, o Ricardo pergunta qual o grau, né, de importância das assincronias, né, quando se inicia o processo de liberação, e eu pergunto também, junto com essa pergunta do Ricardo, como manejar para a gente evitar de novo sedar o paciente, porque é o que a gente vê à beira-leito, né? O paciente fica sincrônico, seda. Teoricamente, né, falar para o professor Ricardo, que é o craque na ventilação, né? Então, o que a gente tem, né, é aquele número meio mágico de 10% de assincronias, né? Que se o cara passa dos 10% de assincronias, o risco de mortalidade aumentar, etc. Isso aí que eu me lembre, tem um estudo só que conseguiu definir isso aí, um estudo espanhol, tá? O que a gente tem com relação à sincronia, né? As assincronias de disparo, elas são assincronias muito complicadas, né? O disparo ineficaz, ele é uma sincronia maldita. Por quê? Porque ela ou traduz que tu tem alto PIP e tu não está conseguindo corrigir adequadamente isso aí, ou ela traduz que tu não tem músculo. E isso é um problema, né? Então, esse talvez seja o grande marcador, e isso é a minha opinião, não de ninguém mais, que seja o grande marcador. O alçaponamento, o empilhamento de ar, como a gente nota, ele é um problema de volutrauma. Então, por isso que eu chamei a atenção especificamente para aquele contexto do trigger reverso ou do duplo trigger, porque isso é o diagnóstico mais difícil, que a gente via muito no COVID, onde os doentes faziam isso aqui, todo momento. Só que o que a gente fazia? A gente sedava todo mundo, né? Então, nisso aí a gente tem que identificar, ou tentar identificar que ele seja trigger reverso, ou que ele seja, na verdade, um duplo trigger. Por quê? Porque o tratamento é o oposto. Num eu cedo, no outro eu dissedo o paciente, né? O que eu acho que a gente tem que fazer, sim, na sincronia? Eu acho que a gente tem que tentar ajustar o que a gente consegue, e aí vale muito para o fluxo e para a ciclagem, principalmente, né? Mas, se a gente for olhar algumas UTIs, assim, vocês me corrijam, como as UTIs americanas, assim, as UTIs americanas não dão nenhum valor maior para a sincronia. Eles vão desmamando os pacientes e vão tocando, né? Então, minha impressão, se a gente não tem trigger ineficaz, e se a gente não tem empilhamento, tá, de ar, eu iria ajustando e vou tentando manter o doente cada vez mais acordado, tá? Talvez aí sim, tratando com drogas, né? E tentando manter com N drogas, que seja Precedex, que seja metadona, etc., dentro desse mundo de coisas, mas para tentar deixar esse paciente, sim, mais acordado. Acho que o foco, talvez mais do que a sincronia, é a gente tentar acordar o doente, sim. Exceto, claro, quando ele tem esforços muito excessivos, né? Aí não é o caso. Mas daí a gente vê clinicamente. Tomar cuidado para que essa não seja mais uma iatrogenia nossa, né? Da gente hipertratar a sincronia quando o objetivo deveria ser liberar o paciente da ventilação mecânica. Você tem alguma experiência com a clonidina, Cassiano? Você gosta? Com clonidina? Uhum. Sim, mas, assim, eu não tenho nenhum número para dizer. Pois é, eu pergunto porque eu não consegui ainda adquirir um N que me satisfaça para confiar na droga. Assim. Não. A gente usa, E no como é hospital que que é eu a trabalho, a experiência de gente usa você? muita ketamina também. Eu não consigo ainda ver o papel da ketamina, ainda não consegui achar também, mas isso é uma coisa minha, assim. É isso. Pessoal, a plateia, mais alguma pergunta? Tem uma pergunta. Não, Ricardo, já foi, né?
às 5 Tem. Professor Bom. Ricardo, por favor, intervenha. Eu estou atrasado aqui, eu vi uma pergunta, a pergunta dele já tem sido respondida. Ederlon, alguma pergunta a mais? Ciro? Então, acho que a apresentação do Cassiano ela foi muito, muito interessante, porque o processo de liberação, retirada da ventilação mecânica é algo que a gente faz todo dia. Todo mundo acha que faz, mas acho que todo mundo acha que sabe fazer. Mas acho que da maneira sistemática como o Cassiano apresentou, chama a atenção de todos para vários aspectos que no dia a dia às vezes escapam e que de alguma forma contribuem para prolongar isso, para tornar isso mais complicado. E talvez eu acho que nas nossas UTIs, de uma maneira geral, o maior problema ainda é o uso inadequado da sedação e manejo do delírio. Eu acho que esse continua sendo o maior problema. Infelizmente, a pandemia piorou mais ainda isso. Já se passou a usar essas drogas de uma maneira absolutamente maluca, eu diria. E acho também que a questão de você identificar naquele paciente que vai mal a causa para você poder intervir é fundamental. Isso é terapia intensiva, isso é medicina intensiva. Você não pode ficar querendo tratar sintoma sem tentar imaginar o fator causal e atuar diretamente nele. Eu acho que essas dicas eu acho que foram muito importantes, Cassiano. Eu espero que a turma tenha captado isso. E te agradeço aí pela participação e pela brilhante apresentação. Muito bom, Cassiano. Se preparando para outra, né? Excelente a tua didática em apresentar, assim como o Ederlon enfatiza, né, de simplificar uma coisa que é complicada. E eu estava aqui pensando no velho Osler, que eu acho que hoje em dia se fala muito em medicina de precisão. A gente está back to the future, né? Parece que a gente está voltando, não é? Na verdade, seria o passado. A gente viveu nos últimos 20 anos, 25 anos, um período de muita protocolização. E da maneira como tu apresentaste, que a gente tem que levar em conta as características individuais de cada grupo de pacientes e depois, né, todas essas combinações possíveis, se tem cardiopatia, se é um pneumopata, se tem lesão cerebral, enfim, é a frase do Osler que diz que se não fosse pela variação individual, a medicina seria muito mais uma ciência do que uma arte. Eu acho um pouco pretensiosa, mas acho que na liberação da ventilação mecânica se aplica bem, né? Eu acho que a gente tem que individualizar. Então, muito obrigado, Cassiano. Foi uma satisfação. Agradeço. E como o Ciro falou, né? Mais um tempo aí a gente te aciona de novo para repartir conosco aí o teu conhecimento. Tá, então, pessoal? Quando o Grêmio for campeão outra vez, um pouco antes, talvez. Daqui a uns 3 anos, então. Então tá, pessoal. Obrigado, muito bom mesmo. Obrigado. Tchau, pessoal. Até mais. Até semana que vem.